Amém, aleluia, igreja. Vamos adorar nosso Deus, nosso Senhor, que vem nos suprindo a cada dia, que nos dá força para a gente viver a nossa vida. Vamos adorar, amém. Eu louvo o teu nome, o nome que é maior que todo nome. Toda honra, toda honra ao teu nome. Honras ao teu nome, nome que é maior que todo nome. Seja seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o teu nome. Louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome. Honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado,
ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desces como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desces como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desces como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desces como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia. Aplauda o Senhor. Amém, aleluia. Nós queremos te exaltar, Deus. Nós queremos nessa noite nos esvaziar de nós mesmos, Pai, para render a Ti, Jesus, toda a nossa adoração, toda a nossa devoção a Ti, Pai. Nós queremos dizer nessa noite que o Senhor é santo, que o Senhor é digno, que o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória, Pai. Tu és bem-vindo nesse lugar, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, nós te entronizamos, nós te adoramos, Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sob o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir seu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir seu nome. Jesus, seu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis.
para mim, e eu te adorarei. Santo, 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 eu sou Poderoso, que era e és e há de vir. Jesus. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu lhe adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém, igreja, aleluia. Agora você que veio preparado para trazer os seus dízimos e ofertas, enquanto a gente canta essa música com muita alegrias e com palmas, você possa estar trazendo aqui na frente. Amém? Ouve-se o júbilo de todos os povos, reis se drogaram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Ouve-se o júbilo de todos os povos, reis se louvaram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá. Senhor, te damos graças, ó Pai, por essas ofertas, ó Pai, por essas pessoas que trouxeram. Amém. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada um que trouxe, Pai. Agradecemos mesmo, Pai, por este momento de louvor e adoração, Senhor. Muito obrigado por este momento, Pai. Amém. Amém.
Amém? Amém, amém. Vocês estão bem? Estão felizes? Ah, a gente fica feliz mesmo, né? Ainda mais depois de um louvor gostoso desse, né? Graças a Deus, graças a Deus. Louvar a Deus por esse ministério. Um elogio que eu gostaria de fazer a esse ministério é que um deles, tá, gente? Não é só isso, mas eles tomam muito cuidado com as canções que eles trazem para o louvor. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque nós somos uma igreja que canta Jesus. Nós somos uma igreja que canta Jesus e cantamos para Jesus. Amém? Amém. Louvado a Deus pelo nosso ministério de louvor, que sempre se dedica e toma bastante cuidado com aquilo que traz para a igreja, porque traz justamente para engrandecer e louvar o nome de Jesus. E é sobre ele que eu queria pregar nessa noite. Não que eu não fale dele, eu falo dele sempre, né? Mas hoje eu vou falar só dele, de Jesus. Aí fica mais fácil ainda, né? O louvor canta Jesus, aí nós pregamos Jesus e fica tudo perfeito. Amém? Amém. Queria falar sobre Jesus e como Jesus, ele é nossa alegria e ele é a nossa vitória. Amém? Ele é a sua alegria? Ele é a sua vitória? Amém? Porque se tem uma coisa que a gente tem nessa vida, irmãos, nessa vida aqui na terra, é tristeza e batalha. Não é? Se tem uma coisa que a gente tem nessa vida, é dificuldade, é tristeza, é batalha. Então, quando a gente fala de alguém que representa alegria e vitória, glória a Deus, aleluia, maravilha, não é verdade? Maravilha. E eu quero começar com um texto, para depois a gente falar um pouquinho a respeito de 3 características que em Jesus nós podemos ter essa certeza de alegria e de vitória. Queria convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, 4º Evangelho do Novo Testamento. 4º livro do Novo Testamento, João, capítulo 16. A partir do versículo 16 também. Então, João 16, 16. Você encontrou? Diga amém. Amém. João 16, 16 em diante diz assim: um pouco e vocês não me verão mais, outra vez um pouco e me verão de novo. Então alguns de seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que ele está nos dizendo, um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo, e vou para o Pai? E diziam: que venha a ser esse um pouco. Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse: vocês estão discutindo a respeito disto que eu acabo de falar. Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo? Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas, depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Amém? Amém. Só por esse texto aqui a gente já tem um alimento, a gente já tem uma bagagem incrível. Jesus ensinando os discípulos, falando e deixando os discípulos confusos também, né?
Jesus falando, um pouco vocês não me verão mais, um outro pouco vocês me verão de novo, e isso foi deixando os discípulos meio confusos. E de fato, Jesus se ausentaria, né? Jesus já estava ali falando a respeito da sua morte, e Jesus falando que a ausência dele é um paralelo, são um duplo significado, porque a ausência dele traz tristeza, a morte traz tristeza, a ausência traz tristeza, né? Então, se a ausência traz tristeza, a presença traz alegria, amém? Já que tristeza e alegria são opostos, então se a ausência traz tristeza, a presença traz alegria, presença traz alegria. Alguém já perdeu alguém aqui? A ausência dessa pessoa te traz tristeza? Traz? Não traz? Traz tristeza. E Jesus estava falando que ele iria se ausentar. E isso traz tristeza. Agora, mais do que isso, eu disse que era um significado duplo. Jesus estava dizendo que aqui, onde nós vivemos, aqui na terra, aqui no mundo, nós teremos tristeza. Ele está falando, vocês, em verdade, versículo 20, em verdade, lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Quando nós choramos, o mundo se alegra, porque aquilo que é motivo de tristeza para nós é motivo de alegria para o mundo. Até mesmo a morte de Jesus, que foi motivo de tristeza para aqueles que amavam a Cristo, foi motivo de alegria para o mundo, porque o mundo estava crucificando Jesus, estava com regozijo, cantando vitória, né, por terem colocado Cristo lá na cruz. Mas vamos entrar na questão em que Cristo é a nossa alegria, a nossa vitória. Primeiro eu quero ler um versículo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 57. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55, 56 e 57. Diz assim, 1 Coríntios 15, 55 a 57. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Paulo está perguntando, né, para a morte, onde é que está a vitória da morte? Afinal de contas, Jesus morreu, mas Paulo está questionando, morte, aonde é que está a sua vitória? Já que Cristo ressuscitou. Já que Cristo ressuscitou, aonde fica então a sua vitória? Aonde está a sua vitória? Ele venceu. Jesus Cristo venceu. E se nós vamos falar de alguém que para nós é alegria e é vitória, nós precisamos falar de alguém que é vitorioso. Não existe inspiração maior para as nossas vidas do que a gente vê alguém vitorioso, não é? Do que quando a gente vê alguém que ganha, que é vitorioso, que ganha algo, que tem uma vitória. Não é verdade? Todas as vezes que nós vemos alguém que vence uma batalha, que vence uma dificuldade, nós olhamos para essa pessoa e essa pessoa nos inspira. Não inspira? Nós nos sentimos felizes, nós nos sentimos alegres pela vitória da pessoa, porque ela acaba nos inspirando pela vitória dela. Agora, quem poderia nos inspirar mais do que Jesus? Ninguém poderia nos inspirar mais do que Jesus, porque Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ou seja, Jesus Cristo, ele traz uma vitória que nenhum outro trouxe. Nenhum outro trouxe.
Então, o primeiro ponto, antes de eu destacar aqui três coisas de Jesus a respeito de vitória e alegria, a primeira coisa que eu queria destacar é que o único homem, a única pessoa, o único homem que em todas as lutas teve vitória foi quem? Pode falar, gente. Jesus. Jesus é o único homem de toda a história que venceu todas as lutas que enfrentou. Então, se tem alguém para a gente se inspirar, né? Se tem alguém para a gente olhar e falar assim, a minha alegria vem dele, a minha vitória vem dele, é de quem venceu tudo. É de quem venceu tudo. E esse, na verdade, é o primeiro ponto. Por que eu quero colocar Jesus, apesar de que você pode pensar assim, mas ele já é. Falei, bom, ele talvez no teu coração, talvez no teu pensamento já seja. Mas eu quero, com base bíblica, eu quero te inspirar para que não seja apenas por você se declarar cristão ou cristã, mas que seja pela tua convicção de quem Cristo é. Que Ele de fato seja a tua alegria e a tua vitória. Porque mais, irmãos, muito mais do que querer conquistar alegrias, do que querer conquistar vitórias, é entender que se Cristo é a nossa alegria e a nossa vitória, nós continuaremos tendo alegria e sendo vitoriosos, apesar das dificuldades e das batalhas que nós iremos enfrentar. Ou seja, você não vai ser só alegre quando você estiver vivendo um momento de alegria. Estão entendendo a diferença, gente? Estou sendo claro? Você não vai ser só vitorioso quando você sentiu que ganhou alguma coisa. Estão entendendo a diferença? A palavra do Senhor diz assim, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? E esse texto é super, hiper, mega interpretado errado. As pessoas querendo usar esse texto para dizer que você pode tentar fazer qualquer coisa na sua vida que você vai ser vitorioso, porque em Cristo você é mais que vitorioso. Mas esse em faz toda a diferença na frase, sabia? O em faz toda a diferença na frase, porque o em significa dentro de. Ou seja, nós somos mais que vitoriosos dentro de Jesus. Deu para perceber a diferença? É dentro de Jesus, ou seja, quando eu estou dentro do seu propósito, quando eu estou dentro do seu caminho, eu sou mais que vitorioso em minha vida. Apesar das lutas e frustrações, porque Jesus mesmo falou, como nós lemos, ele falando ali, que está registrado no livro, no Evangelho de João, ele dizendo que nós choraremos, que nós passaremos por momentos de dificuldade, mas que o nosso choro, a nossa tristeza, se transformaria em alegria, por intermédio dele. Não é pelo nosso esforço e pelas nossas conquistas, entendeu? Porque é muito comum a gente falar assim, eu obtive vitória em tal coisa, por esforço próprio. Mas a verdadeira vitória, a verdadeira alegria provém de Deus, porque quando uma alegria, uma vitória provém de nós, a gente precisa lembrar que um dia nós ganhamos, outro dia nós perdemos, não é assim? E aí eu só vou me sentir vitorioso quando eu ganhar. Entendeu a diferença? Quando vem de mim, gente, quando vem do meu esforço, quando vem de mim, eu só sou vitorioso quando eu ganho alguma coisa. Quando eu perco, eu não sou mais vitorioso, eu sou derrotado. Mas a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Ou seja, não tem o dia de ser vitorioso e o dia de ser derrotado. Entendeu? Quem está em Cristo é mais que vencedor. Não é um dia que ganha. Se você está em Cristo, todos os dias você é mais que vencedor. Mesmo que você
sofra baixas, mesmo que você sofra tristeza, mesmo que você sofra angústias. Porque você não deixa de estar nele, amém? Amém? Porque nós vamos deixar de ter angústia, vamos deixar de ter tristeza, vamos deixar de ter problema quando nós estivermos na glória com o Senhor. Porque é lá que Ele promete que não vai haver choro e nem tristeza, e nem ressentimento e nem mágoa nenhuma, nem dor nenhuma. É na glória. Amém? Então, se você quiser ter uma vida tranquila, maravilhosa, sossegada, sem sofrimento e sem dor, a sua oração a partir de hoje tem que ser assim: Deus, me leva, me leva, me leva, Senhor, me leva. Quem quer orar assim? Ninguém quer orar assim, não é verdade? Ninguém quer orar assim. Mas, gente, é só no céu que a palavra, que Deus promete uma vida sem tristeza, sem choro, sem dor. É só no céu. Então nós precisamos entender que essas situações acontecem e vão acontecer na nossa vida, mas isso não faz de nós pessoas tristes e nem derrotadas. Porque apesar de não estarmos na glória, a glória de Deus está em nós, porque Ele vive em nós. Por isso que mais que vencedores são aqueles que estão em Cristo. Amém? Amém? Momentos de tristeza nós vamos passar, mas Ele venceu a morte, e nós também, aqueles que estiverem com Cristo também vencerão, também ressuscitarão, juntos ressuscitaremos no grande e glorioso dia, amém? Todos nós ressuscitaremos naquele dia maravilhoso que o Senhor está preparando para a vida da sua igreja, dos seus santos. 3 pontos, irmãos: Cristo sendo sua vitória e Cristo sendo a sua alegria. Primeiro ponto, eu já falei, vou frisar para você memorizar: é porque Ele venceu. Como eu disse para você, nós precisamos nos inspirar, amém? Aí a gente pode se inspirar em pessoas, podemos, é claro, a gente se inspira em muitas pessoas que estão aqui, nós não nos inspiramos? Nos inspiramos, também nos inspiramos em muitas pessoas históricas, né, que estão aí registrados nos livros de histórias, e também nos inspiramos em pessoas do nosso dia a dia, da nossa vida, amém? Porque nós conhecemos, com certeza conhecemos muitas pessoas que venceram na vida, amém? Conhecemos. Tem várias pessoas aqui na Bíblia que venceram, tem várias pessoas nos livros de história que venceram, tem várias pessoas do nosso cotidiano que também venceram, amém? Mas nenhuma venceu tudo, a não ser Jesus Cristo. Por isso que hoje nós vamos focar nele, hoje nós vamos focar em Jesus. Apocalipse capítulo 5, versículo 5 diz assim: e disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Vou repetir. E disse-me um dos anciões, João relatando, né, na revelação que ele teve na ilha de Patmos. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Olha, nós cantamos o leão da tribo de Judá hoje, hein? Foi combinado isso aí, hein? Foi combinado com o Espírito Santo, porque eu não sabia que eles iam cantar, mas o Espírito Santo sabia. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Jesus Cristo venceu. Agora, o que Jesus Cristo venceu? Nossa, Ele venceu muita coisa, viu, gente? E a primeira coisa que eu quero citar que Ele venceu, e isso aqui é muito importante a gente frisar, porque é uma coisa que faz a gente se colocar muitas vezes: o meu problema é esse, mas é por causa disso. E é isso que eu quero falar, o mundo. Muitos justificam seus deslizes, seus tropeços por causa do mundo, não é verdade? Muitos, mas eu queria falar para vocês que Jesus venceu o mundo. João capítulo 16, versículo 36,
Diz assim, João 16:33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Em outra tradução vai ter, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ou nessa tradução aqui, tenham coragem. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, irmãos. Amém? E aí, eu poderia dizer assim, né? Jesus venceu o mundo e você tem Jesus, então você pode vencer o mundo. Eu poderia dizer isso, mas não vou dizer, sabe por quê? Porque a gente não pode. Jesus pode. E é aí que a gente não pode se esquecer, que é Ele em mim. É Ele em mim. Que Jesus mesmo falou no capítulo 15, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. O que está incluso em qual é a exceção de nada? Alguém conhece a exceção de nada? Não existe, nada é nada. Senão Jesus teria falado, né? Mas ele disse, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Não é porque Jesus venceu o mundo que a gente vence também, gente. É porque Ele venceu que eu preciso entender que eu tenho que estar nele. Porque é Ele que vence. Entendeu? É aí que eu entendo. E olha só, nesse texto ele vai usar a mesma expressão do outro texto que eu falei. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Olha o que ele falou aqui. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Estou falando sobre alegria e vitória, né? E vamos combinar, né? A gente quer ter vitória e a gente quer ter alegria para sentir o quê? Paz. Não é? A gente quer ter alegria, a gente quer ter vitória para sentir paz. Para sentir paz no coração, para se sentir bem, tranquilo. E Jesus novamente está dizendo, em mim vocês tenham paz. Eu estou dizendo isso para que em mim vocês tenham paz. Em significa o quê? Dentro. É nele, entendeu? É nele. E pode ter certeza, a gente muitas vezes entende isso meio equivocado. Se acontecer isso, eu vou me sentir em paz. É ou não é verdade? Se Deus fizer isso, eu vou me sentir em paz. Mas acredite, vai acontecer outro problema depois. Vai acontecer outro problema depois. Eu vivi em Londrina, vivia lá na minha casa em Londrina, e aí a Gláucia, ela entrava no banheiro, ela saía do banheiro e ela falava assim para mim, a única coisa feia no nosso banheiro é o box. O nosso banheiro é bonito, a única coisa feia dentro do nosso banheiro é o box. Se a gente trocar o box, o banheiro fica perfeito. E ela, vocês conhecem, mulher fala uma vez só e esquece, não é assim? Vocês já entenderam o que eu quero dizer? E chegou num ponto que eu falei assim, eu preciso de paz. Chamei um amigo meu que trabalhava com box, falei, cara, preciso de um box. Que box que você quer? Cara, o que a minha mulher falar que é bom. Vamos lá. Aí ele foi lá, fez o orçamento. E aí, Glau, é esse aí? É esse daí. Falei, cara, faz. Faz, porque você vai botar esse box aí e minha vida vai ser outra. Aí ele foi lá e colocou o box. Nossa, um box novo, é coisa boa demais. O que eu pensei? Vou conquistar essa vitória e eu vou ter paz, alegria, vitória. Aleluia. Troquei o box. Falei, é agora. Passou uma semana. A Glaucia entrou no banheiro, ela saiu do banheiro, ela disse assim, a única coisa bonita do nosso banheiro é o box.
Eu sei que parece uma comparação completamente idiota, mas eu tenho certeza que você consegue colocar isso em todas as áreas da tua vida. Consegue ou não consegue? A gente se concentra muito em coisas que a gente quer realizar. Falei uma coisa boa, porque eu acho que é melhor a gente usar um exemplo pequeno e bobo do que usar um grande e falar assim, esse exemplo é muito grande, eu não consigo me encaixar aí. É muito mais fácil a gente adaptar assim, não é? É muito mais fácil a gente adaptar assim. Cristo é a nossa vitória. Por quê? Porque Ele venceu. Ele venceu o mundo, mas não foi só o mundo, Ele venceu também o pecado. Hebreus capítulo 7, versículo 27. Hebreus 7, 27 diz assim, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias. Primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porque fez isso uma vez por todas. O autor de Hebreus está falando de Cristo. Ele está dizendo que Cristo, ele não era limitado, o que Cristo fez não era limitado como o dos outros sumos sacerdotes. Ele fala outros sumos sacerdotes porque Cristo é chamado de o sumo sacerdote, né? Então, o autor de Hebreus ele tá fazendo uma comparação. Ele está dizendo, os outros sumos sacerdotes, eles precisam fazer sacrifícios todos os dias. Primeiro, pelos seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Agora, Jesus, ele fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ou seja, Cristo, quando ele se ofereceu como sacrifício, ele fez isso de uma vez por todas, vencendo o pecado. Se muitas vezes nós usamos o mundo para justificar as nossas derrotas e a nossa tristeza, outra coisa que muitas vezes nós usamos como justificativa é o pecado. Bom, já não podemos mais usar o mundo, porque nós temos aquele que venceu o mundo, amém? Também não podemos usar o pecado, porque ele também venceu o pecado. E aquele que está nele, ou seja, aquele que está em Cristo, está fora do mundo. Jesus mesmo falou, né? Vós não sois deste mundo. Quando passamos a ser de Cristo, nós deixamos de ser do mundo. É muito claro que ele não disse isso para todo mundo, ele disse isso para quem estava com ele. Para quem estava nele. Vós não sois do mundo, deste mundo. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, nós não somos mais do mundo, nós não pertencemos, não somos mais prisioneiros do pecado, porque ele venceu o mundo e ele venceu o pecado, mas vamos mais além, ele também venceu a morte. Apocalipse capítulo 1, versículo 18, diz assim, estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Vou repetir, estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. É muito importante isso, ele não está vivo só nesse tempo que ele falou, né? Aqui era Cristo falando para João na revelação. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Nós temos um Cristo que venceu o mundo, que venceu o pecado, que venceu a morte. Ou seja, nós temos alguém que venceu. Podemos crer na alegria e na vitória, porque nós temos um Cristo que venceu. E para a gente fechar esse primeiro ponto da vitória de Cristo, a consumação, né? João capítulo 19, versículo 30, que diz assim, quando Jesus tomou o vinagre, disse, todo mundo conhece, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
está consumado, ou seja, está declarada a vitória. Terminei, concluí, eu ganhei. Olha que coisa incrível, olha que coisa incrível. A Bíblia diz que nesse instante ele morreu. Ele declara a vitória e morre. Para muitos a morte é o quê? É uma derrota. É só para quem não entende o propósito. É só para quem não entende o propósito. Amém? Amém. É só para quem não entende o propósito. Quem entende o propósito sabe a diferença. Jesus estava declarando que na morte dele, ele estava consumando a sua vitória. Porque a morte não ia vencer ele. Ele venceu a morte, ele garantiu. E proclamou nessa frase ou nessa palavra, está consumado, ele proclamou a sua vitória. Se no primeiro ponto, cremos na vitória e na alegria por conta de que Jesus venceu, o segundo ponto é porque ele vive. Um dos motivos que eu falei, vou ficar em Jesus hoje, é porque eu poderia usar vários exemplos de pessoas que venceram, não poderia? Poderia falar de Davi, poderia falar de Paulo, poderia falar de quem mais? De Ruth, quem mais? Fala aí, gente. Podia citar um monte de gente, né? Tanto da Bíblia, quanto também que não estão registrados na Bíblia. Poderia usar muitas pessoas. Mas o que acontece com todas elas? Elas morrem, né? Isso não significa que elas não sejam vitoriosas, porque se morreram em Cristo, são mais que vencedoras, estão só esperando o momento de serem ressuscitados. Se morreram salvos. Agora, nós estamos falando daquele que nos garante vitória e alegria. E estamos falando daquele que não apenas ressuscitou, mas permanece vivo. Ele está vivo. Ele vive hoje. Amém? Apocalipse 1, versículos 17 e 18. Ao 18 eu já li, vou repetir. Diz assim: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Em outra versão vai estar: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. O versículo 18 eu já tinha lido. Então agora eu queria frisar o 18, também lendo o 17. Ai que susto. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Amém? Amém. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Vive aonde? Vive aonde, gente? No meu coração. Vive no seu também? Vive nos nossos corações. Onde mais Cristo vive? Na palavra. Amém? Ele vive nos nossos corações, ele vive na palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva. Ele vive na palavra, porque a gente vê a palavra de Deus se completando, a gente vê a palavra de Deus se realizando dia a dia nas nossas vidas. Ele vive, ele está vivo, assim como também a palavra do Senhor é viva. Você não gravou eu tomando susto não, né? Não, né? Então, mas gravou aqui também. Amém. Onde mais ele vive? Na igreja. Jesus vive na igreja. Na sua igreja. Na igreja, organismo vivo de Cristo, o corpo de Cristo. Jesus vive. Em cada um e em cada uma que é
a igreja de Deus, a igreja de Cristo, Cristo está vivo. E não apenas porque nós cremos naquilo que está escrito, não apenas porque nós cremos na palavra que está escrita, mas porque nós também podemos sentir a Cristo. Amém? Você sente Jesus? Amém? Você sente Jesus? Sente, gente? Sente? Amém. Graças a Deus, eu também sinto Jesus, e nós podemos crer que Ele está vivo, porque nós podemos sentir, nós podemos crer que Ele está vivo, porque conforme Mateus 28:6, diz assim: Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, venham ver onde Ele jazia. E Lucas 24, versículo 6, que diz assim, os anjos anunciando que Cristo está vivo. Lucas 24, 6 diz assim: Ele ressuscitou, Ele não está aqui, mas ressuscitou. Até essa repetição na frase dos anjos, toda repetição, eu já disse isso algumas vezes nas minhas pregações, toda repetição dentro de uma mesma frase, dentro do mesmo versículo, ela precisa ser observada. Lembra que eu já falei isso? Todas as vezes que tem uma repetição, ela precisa ser observada. Então, quando você pega aqui o anjo dizendo, Ele ressuscitou, Ele não está aqui, mas ressuscitou. Então você tem que pegar essa repetição aqui, e você já tem que imaginar esse anjo, sabe assim? Cara, vocês estão sabendo agora, mas eu vi a coisa. Eu vivo no campo espiritual, eu vi a coisa acontecendo. Eu estava aqui quando essa rocha abriu. Eu vi o poder. É mais ou menos isso. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Você está vendo? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. A declaração de um anjo, que não está declarando de qualquer jeito, né? Como a gente às vezes imagina, Ele não está aqui, mas ressuscitou. Eu já imagino o anjo falando assim, ó, não está aqui, pode ver, Ele ressuscitou. Ele não está aqui não, Ele ressuscitou. E se eu pudesse te falar mais, eu falava, mas anjo não é fofoqueiro. A gente só dá recado. Nós é mensageiro, né? Anjo é mensageiro. A gente não é fofoqueiro. Então a gente tem que falar só o que o Pai liberou para falar. Mas eu fico imaginando esse anjo. E eu fico imaginando quem ouviu, né? Imagina. Você imagina? Mas deixa eu te falar um negócio. Você não precisa imaginar, porque você está ouvindo agora. Não tenta imaginar o que aquelas mulheres ouviram do anjo. Você está ouvindo. Você está ouvindo. Ele ressuscitou, gente. A gente tem que crer nisso de verdade. A gente tem que crer nisso de verdade. Ah, pastor, mas eu creio. Olha tantos anos que eu estou na igreja. Ele falou, mas creia enquanto um problema tá te afligindo também. Não creia só em determinados momentos. Creia em todos os momentos. Porque muitas vezes é muito comum a gente ver pessoas dizendo, eu creio, e aí quando vem um problema, e não é que a pessoa diz, eu não creio, mas o reflexo da pessoa, como a pessoa reage, muitas vezes a pessoa se decai de uma tal forma que você fala assim, opa, peraí, esse creio aí não está tão... Ah, pastor, mas eu não posso ficar triste? Com certeza você pode. A própria palavra diz que nós ficaríamos tristes. Mas existe uma diferença, irmãos. Existe uma diferença em ficarmos tristes e sermos tristes. O cristão, ele é alegre.
Isso não significa que ele não chore às vezes. Mas ele é alegre. Que é o que nós estamos falando hoje, alegria e vitória. Ah, mas quando eu vou receber a minha vitória? Bom, deixa eu te falar uma coisa. Meu irmão e minha irmã, presta atenção no que eu vou te falar. Quando você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, você lembra? Vocês lembram? Perguntando sério mesmo, vocês lembram? Quando vocês receberam Jesus como Senhor e Salvador? Vocês lembram? Lembram da data? Mas lembra assim quando foi o momento? Lembra? Então, chega em casa depois e anota assim num caderninho ou no teu celular, anota ali no teu celular, fala assim, o dia que eu recebi a vitória. As pessoas estão esperando vitórias, sendo que não entenderam que receberam a vitória quando receberam Cristo. Porque Ele é a vitória. Ele é a alegria. Ah, pastor, eu estou esperando receber essa vitória para que, enfim, eu possa ter alegria. Ah, misericórdia, meu irmão, minha irmã. Precisa mudar o conceito. Precisamos ir lá para Romanos 12, 2. Onde Paulo fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Precisa renovar a mente. Você se tornou uma pessoa, você recebeu, né? Você recebeu a vitória quando você recebeu o dono da vitória. Você recebeu a alegria quando você recebeu o dono da alegria. Passarmos por momentos difíceis, passarmos por momentos tristes, eles vão acontecer. Mas isso não pode mudar quem nós somos. Quando Paulo escreve aos Filipenses, o versículo que todo mundo sabe de cor, de Filipenses, qual que é? Quem lembra aí? Tudo posso naquele que me fortalece. É o versículo que todo mundo sabe de cor. Quem sabe o que está escrito antes do tudo posso naquele que me fortalece? Paulo está dizendo assim, eu aprendi a viver com muito, aprendi a viver com pouco, aprendi a viver na situação boa, aprendi a viver na situação difícil, na situação ruim. Aprendi a viver bem, aprendi a viver mal. Tudo posso naquele que me fortalece. O tudo posso naquele que me fortalece não significa que, eu posso enfrentar qualquer parada, eu posso traçar qualquer projeto, qualquer plano, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não. O que Paulo está dizendo é, eu posso viver dificuldade, eu posso viver aflição, eu posso viver também momentos de fartura, momentos bons. Tudo posso naquele que me fortalece, porque Ele está comigo. Eu não deixo de ser vitorioso e alegre. É isso que Paulo está dizendo. Nos bons e nos maus momentos, nos momentos de dificuldade e nos momentos de alegria, nos momentos de fartura e nos momentos de escassez. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu vivo nele. Entenderam a diferença? Eu não deixo de ser quem eu sou, é o que Paulo está dizendo. Eu não deixo de ser quem eu sou. Não é a situação, não é a circunstância que vai mudar quem eu sou. Eu posso chorar, porque os momentos difíceis vêm. Não é? Nós vivemos momentos difíceis. Eu mesmo estou vivendo um momento bem complicado. Nós estamos em setembro, né? Aliás, essa pregação para o setembro, ela encaixa até bem, né? Setembro amarelo, combate ao suicídio. Não estou falando nada disso, tá, gente? De mim, tá? Que eu falei que estava um momento difícil. Mas, setembro está sendo bem complicado para mim. Quem se lembra, é nesse mês que completa 1 ano da morte da minha mãe. Dia 29, completa 1 ano que minha mãe faleceu. E esse mês está sendo terrível para mim, horrível. Até comentei com a Glaucia e com a minha irmã mais nova esses tempos atrás, que eu sonhei 15 dias seguidos com meu pai e com a minha mãe. Só que eu não lembro. E aí, todos os dias eu falando para a Glaucia, sonhei com meu pai e com a minha mãe. Sonhei com meu pai e com a minha mãe. Aí minha irmã mais nova veio me visitar sábado passado,
E eu comentei com ela, ó, faz 15 dias que eu sonho com o pai e com a mãe todo dia. E ela falou, e aí? Eu falei, e aí, bem isso, eu não lembro de nada. Eu só acordo e sei que sonhei com eles, mas eu não lembro o que aconteceu. E tem sido um mês bem complicado. E até essa semana eu tenho falado, Senhor, me ajuda aí, me ajuda aí. Me ajuda aí que o mês está brabo. E essa noite eu sonhei com eles de novo. Essa noite eu sonhei com eles de novo. E diferente das outras vezes eu lembro. E eu agradeci muito a Deus quando eu acordei. Porque primeiro eu vi meu pai, conversei com meu pai no sonho, lógico. Conversei com meu pai no sonho. E quando eu estava conversando com ele, começou a me dar saudade da minha mãe. E aí ela apareceu no sonho. Eu falei, vem cá. Não pensei duas vezes. Falei, me agarra aqui. Por quê? Porque no sonho eu sabia que não era de verdade, entendeu? Eu falei assim, vem cá que eu preciso te abraçar antes que eu acorde. Porque eu sei que você não está aqui. E eu nunca dei um abraço que eu senti tão verdadeiro, sabe aquele abraço assim que você sente tudo? E aí eu comecei a falar, mãe, fala comigo que eu quero ouvir tua voz. Eu quero lembrar tua voz, eu quero ouvir tua voz, fala comigo. E ela começou a falar. E a voz dela era idêntica. E aí eu falei assim, começa a chamar a gente como você chamava a gente, sabe assim? Como que você me chamava? Começa a me chamar, que eu quero ouvir você me chamando, sabe assim? E ela foi chamando, e ali eu conversei com ela, e eu acordei, e falei, Deus, obrigado. Obrigado. Eu sei que não era ela, nós não cremos nisso. Eu sei que não era ela, mas eu sei que era você. Eu sei que era você. Porque essa paz, essa alegria que eu senti, só vem do Senhor. Só vem de você. Falei, ela não está viva, não está viva aqui, mas está lá esperando, né? Está lá esperando, e eu te louvo, porque um dia eu sei que eu vou ver ela. Mas se o Senhor puder me dar esses presentinhos de vez em quando, eu te agradeço. Eu te agradeço, porque vai me ajudando. E o Senhor, de fato, Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Principalmente quando nós entendemos que a verdadeira alegria e a verdadeira vitória estão nele. Eu não me sentiria tão bem como eu consigo me sentir se eu não tivesse Ele. Se eu não tivesse Cristo na minha vida. E o último ponto é, Ele vai voltar. Se tem uma coisa melhor do que crer que Jesus, se tem uma coisa melhor do que crer que Jesus venceu e que Ele vive, é crer que Ele vai voltar. É crer que Ele vai voltar. Talvez, irmãos, talvez parecesse uma mensagem para pessoas se converterem, né? Uma mensagem para novos convertidos. Eu diria que é uma mensagem para a gente se converter de novo. Nicodemos foi procurar Jesus. Nicodemos era um cara crente, viu? Conhecedor da palavra. Mas Jesus não pensou duas vezes, virou para ele e falou assim, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Apesar de tudo que você sabe, de tudo que você viveu, eu tenho que te dizer, você tem que nascer de novo. A verdade, irmãos, é que às vezes Deus, Jesus, Ele tem que virar para cada um de nós e falar assim, olha, está na hora de você nascer de novo. Não que você não creia,
mas talvez você já esteja meio enferrujado. Ou talvez a palavra já esteja um pouco distorcida, com tanta influência, né? Com tanta informação e tanta informação errada que muitas vezes chega a nós. E nós acabamos crendo um pouco diferente daquilo que Deus de fato nos ensinou. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Tomara que seja a gente, né? Tomara que seja a gente, né? Amém. Mas se a gente morrer primeiro, a gente ressuscita primeiro também. Tá tudo bem, gente. O importante é estar em Cristo. O importante é estar em Cristo. Voltando um pouquinho. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Amém. Entenda uma coisa, o fato de nós termos todos os problemas, todas as dificuldades, não significa que nós não temos toda essa certeza de vitória e alegria. Eu disse, né, a garantia de ausência de dor, de sofrimento, é na glória, é na eternidade. Amém? Mas nós já temos a vitória e a alegria que é Cristo. Não é dada por Ele, é Ele. Amém? É Ele. De fato, são vitoriosos e são alegres aqueles que têm Cristo, que vivem em Cristo. A única diferença, irmãos, é a plenitude. É viver isso em plenitude. O nosso anseio pela volta de Cristo é para que isso seja pleno, seja completo. Nós não vamos mais viver momentos de alegria e momentos de tristeza. Nós não vamos mais viver momentos de saúde e momentos de enfermidade. A nossa alegria, ela vai ser plena. A nossa felicidade, ela vai ser plena com a volta de Cristo. E nessa certeza que nós temos, João capítulo 14, versículo 3 diz assim: e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. Essa é a nossa maior esperança, amém? Aliás, essa tem que ser a nossa maior esperança. Infelizmente, muitas pessoas têm depositado sua esperança em outras coisas. Não é que Deus não faça, irmãos. Deus faz infinitas coisas. Deus nos abençoa de formas espetaculares, de formas mais diferentes possíveis. Mas a nossa maior esperança tem que ser essa. Precisa ser essa. É o encontro definitivo, porque encontrar-se com Deus tem que ser um encontro diário. Você crê nisso? Tem que ser um encontro diário, mas o encontro definitivo, ele tem que ser a nossa maior esperança. E se você está pensando assim, mas demora, pastor, demora não. Para muitos já chegaram, para muitos já chegou o tempo, para muitos outros o tempo vai chegando. E com certeza não demora, como ele mesmo disse. Jesus mesmo falou em Apocalipse 13, 11. Venho sem demora. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa.
A coroa é o símbolo da vitória, da perseverança. Conserve o que você tem, meu irmão e minha irmã. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Porque Ele já falou, Ele prometeu, eu venho sem demora. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar? Coloca a mão no teu coração. É uma forma de nós nos concentrarmos em nós, em nossos sentimentos, em aquilo que sentimos, o que pensamos. Nós oramos a respeito, nós pregamos, ministramos a respeito de vitória, de alegria. E na certeza de que a nossa alegria, a nossa vitória, ela tem uma fonte. E essa fonte se chama Jesus. Porque Ele venceu. Porque Ele vive. E porque Ele vai voltar. E por mais que pareça uma palavra assim, mas eu já sabia disso, eu já ouvi isso 1 milhão de vezes. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão e irmã. Outras pessoas, pessoas que ainda não foram alcançadas, elas precisam ver essa certeza em nós. Talvez nós já até creiamos nessa palavra. Mas se nós não crermos com toda a nossa fé, com toda a nossa convicção, como outras pessoas crerão? O Senhor nos chama a atenção para que nós possamos crer verdadeiramente de que a nossa alegria e a nossa vitória está nele. E que somos alegres e somos vitoriosos no momento em que nós temos a Ele. E não nas coisas que nós conquistamos, nas coisas que Deus nos proporciona. Isso é fruto de caminhada. Mas a verdadeira alegria, a verdadeira vitória estão nele, estão em Cristo Jesus.